No livro de 2 João, os versos 1 a 3, a palavra fala sobre a verdade e diz assim aos nossos corações: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco, se estará para sempre. E a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Eu quero falar sobre essa verdade. A verdade que hoje para muitas pessoas é relativa, mas para nós que somos servos de Deus, que servimos ao Senhor, a verdade ela é absoluta e ela precisa continuar. Então nós vivemos em um mundo cheio de mentiras, dentro de casa, na escola, as mentiras continuam no trabalho e principalmente na nossa política, não apenas a política brasileira, mas quando você percorre aí o mundo todo e percebe, ouve, escuta os políticos, você vai perceber que muitos deles são muito mentirosos, prometem e nunca cumprem aquilo que eles prometem. Então é preciso buscar viver a verdade uns com os outros. Se você não aprender a viver a verdade, você vai viver sempre na mentira e vai ficar sempre ressabiado, angustiado, desconfiado quando alguém te indagar sobre algum assunto. E aquele que já sabe que você gosta de mentir, ele vai ficar meio com o pé atrás também. Por quê? Porque ele nunca vai esperar que você seja uma pessoa verdadeira. Augusto Cury, um escritor, ele fala que é melhor a verdade que dói do que a mentira que produz falso alívio. Jesus ele faz o alerta a respeito do último dia. Ele diz assim: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo da nossa prestação de contas diante do nosso Deus. Então haverá um momento em que Cristo, voltando para poder resgatar a sua igreja, todos nós teremos que prestar contas ao nosso Deus. E as nossas mentiras, como ficam? Quando nós mentimos um para o outro, quando nós levantamos um falso testemunho de alguém, como fica essa verdade diante do nosso Deus? E Paulo nos instrui a não mentir uns aos outros, uma vez que nos despimos do velho homem com seus feitos. Ou seja, é como se fosse uma roupa que nós tirássemos ela, que está velha, está suja, para lavar esta roupa, para que ela possa voltar para o nosso corpo limpa. Então, essa verdade precisa ser jogada fora. Nós não podemos mentir, temos que ser verdadeiro com todas as pessoas. A segunda epístola de João foi escrita mais ou menos no ano 110 a 120 depois de Cristo, na nossa era, pelo apóstolo João, e endereçada às igrejas da Ásia Menor, mais ou menos ali na Turquia atual. Nessa época, Marco Úpio Nerva Trajano era um imperador romano que ordenou severa perseguição contra os crentes, e o apóstolo João era um desses perseguidos. A carta foi escrita para combater os falsos mestres, os gnósticos. Em lugar de Cristo, eles apresentavam um Cristo falso, dizendo que Jesus não é Deus. E hoje também nós temos esses gnósticos que dizem o seguinte, acreditamos no Pai, mas não acreditamos no Filho, acreditamos no Espírito, mas não acreditamos no Pai nem no Filho, ou acreditamos só no Filho, não acreditamos no Pai e no Espírito Santo. Se você crê em Cristo Jesus, você vai
creio também no Pai e no Espírito Santo, porque é uma pessoa só. Então a verdade cristã deve ser reafirmada em cada coração, principalmente no coração deste que vos fala. A verdade deve ser falada à igreja. O apóstolo João estava em Roma e tinha um dever de instruir as 7 igrejas da Ásia Menor contra os gnósticos. Então, a fim de ser livre ou se libertar da perseguição de Trajano, ele se identifica como o presbítero, que na verdade naquela época era conhecido como um ancião, um supervisor, para poder nomear pastores para a igreja da Ásia Menor. Então ele dizia o seguinte: olha, eu escrevo como presbítero para que o Trajano não venha me sacrificar, não venha me matar. Era uma estratégia dada por Deus, entenda isso. Outra estratégia usada pelo apóstolo para se livrar da perseguição foi dar o nome de senhora às igrejas da Ásia Menor. Laodiceia, Esmirna, Filadélfia, as demais igrejas. Ou seja, ele tenta se proteger, porque na verdade quem protege é o próprio Deus. Quando ele se refere à senhora, ele fala de uma igreja eleita, uma igreja preciosa, uma igreja escolhida, uma igreja salva, uma igreja protegida desde os tempos eternos. Então, quando Deus nos escolhe, Ele escolhe na eternidade, como diz Efésios para nós. E essa escolha para os nossos corações é para nós podermos viver de modo santo e agradável diante do nosso Deus e Pai. A preocupação do presbítero, a preocupação de João, era de quê? Para poder transmitir a verdade e mostrar como se proteger da perseguição, e também com os filhos dessa igreja, para eles poderem viver na verdade diante de Deus. O motivo da preocupação era tão somente porque João os amava na verdade. E aqui eu gostaria de perguntar para você o seguinte: você ama os seus irmãos em Cristo? Você ama a sua família? Você ama o seu inimigo? Aquele que muitas vezes tem se levantado contra você? Faça uma reflexão a respeito disso. Então, a preocupação de João era amar, na verdade, com base no Evangelho. Não é com base naquilo que as pessoas vão me dizer, não é com base naquilo que eu vou dizer para você, mas é com base no Evangelho. Por isso, da importância de leitura bíblica, para que a Bíblia possa abrir o seu coração, para que você possa discernir entre o que é bom e entre o que é ruim para a sua vida. E aí esse Evangelho de Cristo e em Cristo, sem o qual nós não podemos exercer esse amor. Ou seja, se Cristo não estiver habitando dentro do nosso coração, não vamos amar ninguém, não teremos condições de amar. Então o desejo do apóstolo é que não somente ele, mas também todos os que conhecem a verdade, ou seja, os demais conhecem a verdade, conhecem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, deve aprender a ser sincero com Deus e com os homens neste mundo, deve usar da verdade, deve ser sincero para com esse nosso Deus e principalmente para com as pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque Deus deseja o melhor para todos nós. Só assim nós vamos conseguir viver melhor neste mundo. E essa nossa disposição não nasce em nós mesmos, mas, olha só, por causa da verdade, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, que permanece em nós, que habita dentro de nós, que está dentro do nosso coração. O próprio Jesus insiste em mudar o meu e o seu coração. Se Cristo não mudar,
este nosso coração, que vai adiantar? Que vai resolver nós vivendo neste mundo? De que adianta nós frequentarmos a igreja domingo a domingo e não houver mudança dentro de nós? Tem que haver mudança, transformação completa. Por isso que na devocional deste final de semana, eu estou falando de novos hábitos. Já passou tempo demais para nós podermos mudar os nossos hábitos. Hábitos ruins para hábitos bons, agradáveis diante de Deus, nós temos que praticar. Então é por este motivo que Jesus Cristo estará conosco para sempre, por causa da verdade, implantado dentro do nosso coração, conforme Ele mesmo falou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Jesus estará conosco até a consumação do século se eu estiver com Ele, se eu aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, se eu crer nele com todo o meu coração, se eu esquecer todas as outras coisas que pode talvez querer, ou eu pensar que possa trazer algum sustento para mim, alguma alegria para o meu coração, eu abandonar tudo isso e dizer: somente Cristo é o suficiente para mim, somente Ele. Então, por causa dessa verdade em nosso coração, todos nós somos abençoados espiritualmente. Todos nós somos abençoados por causa da verdade dentro do coração. Experimenta. Se você é uma pessoa mentirosa, experimenta parar de mentir. Faça isso. A primeira bênção, olha só, a primeira bênção é a graça. Graça nada mais é do que o favor imerecido de Deus sobre todos nós. Nós não merecemos ser salvos, nós não merecemos ser abençoados neste mundo, nós não merecemos um teto para poder morar, nós não merecemos viver neste mundo de uma forma agradável como nós vivemos, mas é segundo a graça de Deus que enche os nossos corações, que está dentro do nosso coração, por causa desse favor imerecido de Deus derramado em cada coração, apesar de nós sermos negligentes e pecadores. Esse Deus age dessa forma graciosa para conosco e nos abençoa. Depois nós somos alcançados com a misericórdia, e misericórdia nada mais é do que a boa vontade de Deus, a boa vontade a um miserável, aquele que não presta, aquele que não vale nada, aquele que é aflito, que segundo o próprio Deus, as suas misericórdias não são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então nós não somos consumidos porque Deus é misericordioso. Então estenda a misericórdia que Deus colocou dentro do seu coração às outras pessoas. As outras pessoas precisam da nossa misericórdia, porque ele está sofrendo. Talvez ele não tenha Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida, como você tem. Então ele precisa sim ser abençoado por Deus e pela sua pessoa. Amados, a misericórdia de Deus nos alcança diariamente e de uma forma maravilhosa. Então é preciso gravar na mente, é preciso gravar no coração, de que a paz que temos vem unicamente da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, sem os quais não iríamos viver neste mundo agitados e cheios de perturbação. Então, se a paz de Deus, a paz de Cristo não estiver dentro de mim, eu não vivo bem. Eu vivo angustiado, aflito, perturbado. Mas Deus é o único que pode nos ajudar e nos abençoar e nos transformar de uma forma maravilhosa. E para poder encerrar o texto, João esclarece aos gnósticos que negam Jesus Cristo como sendo Deus, que nós confessamos, nós aceitamos, nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai, é o Filho do Pai, é aquele que sustenta a nossa vida, é o melhor que tanto, e o melhor, mas que
tanto o Deus Pai e Jesus Cristo serão conosco em verdade, falando aqui a respeito de como alcançar a vida eterna. E quem será condenado? E tanto isso será transmitido a cada um de nós em amor, ou seja, o próprio Deus vai transmitir para o nosso coração, para ser transmitido às outras pessoas. Então, tanto da parte dele e em sua palavra, como através dos seus servos. Ou seja, tanto Cristo anuncia ele mesmo através da palavra dele, através dos céus, tá? Mas a natureza não é suficiente para salvar ninguém. O único que é suficiente para poder salvar é Cristo Jesus. Por isso que ele precisa falar em cada coração. Então, use sempre da verdade em todo o seu trato. Seja verdadeiro no seu trabalho, na sua escola, junto aos seus, com a sua família. Seja verdadeiro com seus irmãos em Cristo Jesus. Seja verdadeiro. Usa da verdade. A verdade que Deus concede aos nossos corações. Que Deus assim venha nos ajudar a viver essa verdade. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus verdadeiro e que pode muito bem nos ajudar, nos abençoar, nos guardar e proteger. Sustenta, meu Senhor, em nome de Jesus, a vida da igreja, sustenta o teu povo, onde quer que esteja neste momento. Dê, meu Pai, graça, amor em cada coração, e abençoa em nome de Jesus, para que vidas, meu Pai, e corações possam se render ao Senhor. É no nome de Cristo que nós te pedimos a verdade para o nosso meio, em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja hoje com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém.